Imagine a seguinte situação. Um juiz lê a sentença final de um processo gravíssimo que demorou anos para ser julgado. Certo, o momento mais tenso. Exato. Se o texto disser que o Estado assistiu o réu, significa que o Estado ativamente prestou socorro, ofereceu ajuda médica, deu suporte financeiro a essa pessoa. Ajuda prática mesmo. Sim. Agora, se a mesma sentença disser que o Estado assistiu ao réu, com a preposição ali no meio, o cenário muda completamente de figura. E como muda? Linguisticamente, significa que o Estado apenas cruzou os braços, sentou na arquibancada e ficou olhando o réu, como quem assiste a um filme na TV. É fascinante. Uma única letra define se o sistema agiu ou se apenas observou. Pois é. É o tipo de detalhe que passa batido numa conversa de bar, né? Totalmente batido. Mas dentro de um tribunal, isso altera a realidade dos fatos. E não é à toa que as bancas de concurso adoram explorar essa exata fragilidade. Com certeza. E é por isso que a nossa investigação de hoje vai direto nesse nervo exposto. Estou pronto para dissecar. O nosso objetivo aqui é entregar atalhos mentais para quem precisa dominar a regência verbal e nominal, visando uma aprovação bem rápida. Focado em quem não tem tempo a perder. Exatamente. O foco de toda essa nossa análise é o edital do TRF2, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, especificamente para analista judiciário. Um edital pesadíssimo, diga-se de passagem. Muito. Por isso, a gente vai entender por que essas regras existem, como a banca tenta confundir os candidatos e qual é a lógica por trás daquelas palavras que parecem ter vida própria na gramática. Olha, para que qualquer pessoa consiga enxergar essa lógica, o primeiro passo é separar duas coisas que frequentemente se embolam na cabeça de quem estuda. Concordância e regência. Isso mesmo. A concordância é puramente sobre flexão, sabe? É garantir que o plural case com o plural. Tipo, se temos nós, o verbo tem que ser cantamos. Perfeito. Mas a regência opera em outra frequência. A regência é sobre a dependência entre as palavras. Como se fosse uma relação de subordinação mesmo. Exato. Na regência, temos um termo regente, que dita as regras. Ele é o chefe da frase. E temos o termo regido, que é o complemento, o subordinado. Ah, entendi. E o que liga os dois não é o plural, né? Não. O que liga os dois é a preposição. Historicamente, no latim, que é a raiz do nosso idioma, as palavras mudavam a própria terminação para indicar quem era o dono de quem na frase. Eram os famosos casos latinos. Isso. Mas com a evolução do português, essas terminações desapareceram. E aí alguém teve que assumir o trabalho pesado. Pois é, as preposições assumiram esse papel de mostrar a relação entre as palavras. É por isso que um de, um para ou um a carregam tanto peso probatório num texto jurídico. É quase como se a frase inteira fosse uma parede de tijolos em uma obra. Boa analogia. As palavras, tipo os substantivos, os verbos, os adjetivos, são os tijolos. A preposição seria o cimento. A liga entre eles. Se a pessoa colocar o cimento errado, ali no meio, a estrutura não aguenta, a parede racha e o sentido desmorona por completo. Seguindo essa sua linha, o que chamamos de regência nominal é, de forma bem direta, o estudo de qual tipo de cimento cada tijolo exige. Cada palavra tem o seu preferido, então. Tem sim. Quando o termo chefe é um nome, seja um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, ele costuma ser muito rígido sobre a preposição que o acompanha. E o vocabulário que domina as provas do TRF2 reflete o dia a dia de um fórum, né? Sem dúvida. Pensemos na palavra acessível, por exemplo. No tribunal, diríamos que os autos estão acessíveis às partes. Exato. Mas no dia a dia, muita gente diria que estão acessíveis para as partes. Sim, soa super natural. Qual é o problema? O problema é que, na norma culta, a ideia de acesso indica um movimento em direção a algo, o que pede obrigatoriamente a preposição a. Ah, faz sentido. A própria etimologia da palavra explica a regra. Da mesma forma, olhemos para o adjetivo compatível. Algo compatível com alguma coisa. Exatamente. Por que ele exige a preposição com? Basta olhar para a estrutura da palavra. O prefixo com, que vem do latim cum, significa junto de. Nossa, verdade.
Algo só pode ser compatível com outra coisa. É um atalho mental simples. O próprio prefixo já entrega o cimento que deve ser usado. Eu adoro isso. Ler a palavra com calma já resolve metade da questão na prova. Mas e adjetivos como atento? O que tem o atento? Um analista judiciário vive lidando com prazos. O servidor fica atento aos prazos ou nos prazos? As duas formas seguram a parede. A palavra atento aceita tanto a preposição a quanto a preposição in. Olha só, um pouco de flexibilidade. Pois é. E temos também a palavra imunidade, muito frequente no direito constitucional. Essa cai muito. Um parlamentar pode ter imunidade a certas pressões, com o sentido de ser resistente a elas. Ou imunidade de certas pressões, com o sentido de estar livre delas. Ambas estão na norma culta. Já as palavras favorável e relativo são mais ditatoriais, certo? Parecer favorável ao réu, sim, e documentos relativos ao processo. Sempre com a preposição a, não tem negociação. Nenhuma. Na regência nominal, as opções são limitadas e o sentido central da palavra não costuma sofrer grandes mutações. Certo. Mas espera. Antes de irmos para os verbos mais complexos, tem um verbo específico que aparece muito no vocabulário jurídico e que não faz sentido nenhum para mim na vida real. Aposto que sei qual é. O verbo implicar. Sabia? O terror das bancas. Se pensarmos no noticiário, na rua ou num escritório, a frase clássica é que o atraso implicou em demissão. Ou que a nova lei implicou em mudanças. Exatamente. Soa perfeitamente natural aos ouvidos. Mas o nosso material diz que para um edital de tribunal, isso é um erro crasso. Por quê? Essa é a grande armadilha da regência verbal. O verbo implicar, quando carrega o sentido de resultar, de acarretar uma consequência, é um verbo transitivo direto. Ou seja, ele não pede cimento nenhum. Nenhum. Ele se liga ao subordinado sem preposição. A palavra implicar vem do latim implicare, que significa entrelaçar, dobrar algo sobre outra coisa. Ah, então a consequência já está contida dentro da ação. Perfeito. Portanto, o correto é dizer que o atraso implica demissão. Direto. Então aquele em não só está sobrando, como anula a questão na hora. Na hora. E a banca sabe que o cérebro humano preenche essa lacuna com o em pelo costume das ruas. Eles jogam isso nas alternativas de propósito. É uma pegadinha muito bem armada. O abismo entre o português das ruas e o português de prova mora aí. Esse fenômeno ganha o apelido de terreno dos camaleões. Camaleões, por que mudam de cor? Porque mudar a preposição num verbo não é só usar o cimento errado, como acontece nos nomes. É transformar o tijolo inteiro em outra coisa. Nossa, dá um exemplo prático disso. Peguemos o verbo aspirar. Ah, esse é um clássico. Sem preposição, ele significa sorver o ar, respirar. Isso. Então, se alguém escreve no currículo, eu aspiro o cargo de analista, Sem a preposição a. sem a preposição, a pessoa está declarando formalmente que planeja pegar o papel onde está escrito o cargo e dar uma cheirada profunda nele. Gente, a imagem é cômica, mas a análise gramatical é exatamente essa, né? Exatamente essa. Para o verbo aspirar ter o sentido de desejar, ter como ambição, ele obrigatoriamente se torna transitivo indireto. E aí ele exige a preposição a. O candidato aspira ao cargo. Exato. Muda a preposição, muda o verbo. E aí entra um verbo que me pega muito. Porque se aspirar já causa essa confusão visual, o verbo assistir é uma armadilha quase desleal para quem estuda. Verdade. Pelo que vimos lá no início do episódio, ele tem várias vidas diferentes dependendo da preposição. Sim. E entender a origem dele salva qualquer candidato na hora do aperto. O verbo assistir vem do latim adistere. Que significa o quê? Literalmente ficar junto de, ficar de pé ao lado. Com o tempo, esse sentido de ficar ao lado se ramificou. Como assim? Se ficamos ao lado de alguém para ajudar, prestando socorro, o verbo costuma ser usado de forma direta, sem preposição. O médico assistiu ao paciente. O tribunal assistiu os desabrigados. Entendi. Mas se ficamos ao lado apenas presenciando como espectadores? Aí o verbo pede a preposição a. O público assistiu ao julgamento. O a cria essa distância observacional. Fascinante.
E o terceiro sentido? No mundo jurídico, é o sentido de pertencer ou caber como direito. Ah, tipo, esse direito assiste ao magistrado. Isso mesmo. Novamente com a preposição a. É incrível como a preposição atua como um interruptor de significado. Ela liga e desliga a participação ativa da pessoa na frase. Sim. E tem outro camaleão que segue uma lógica bem parecida com aspirar. O verbo visar. A mecânica é idêntica. É idêntica. Sem preposição, significa mirar com uma arma ou colocar um visto num documento. O juiz visou as folhas do processo. Perfeito. Agora, com a preposição a, significa ter como objetivo. O projeto visa a celeridade processual. Muito bem aplicado. Entendido. E dentro desse bloco de verbos temos uma trinca burocrática que assombra os relatórios públicos. Quais são? Informar, avisar e cientificar. Aqui existe um atalho mental valiosíssimo, que é a regra da não concorrência de preposições. Ah, sim. É uma regra muito simples. Não se pode usar duas preposições diferentes para os complementos de um mesmo verbo. É para evitar o colapso da frase, né? Exatamente. Pela norma culta, deve-se informar algo a alguém ou informar alguém de algo. E se a pessoa tentar misturar os dois formatos? A frase desmorona na hora. Fica algo como informou ao réu da decisão. Fica estranho mesmo. Temos o A e o D brigando pelo mesmo espaço. Não funciona. Então, ou o servidor informa o réu da decisão, deixando o réu sem preposição. Ou ele informa a decisão ao réu, deixando a decisão sem preposição. Basta equilibrar a balança. Isso. E com esses atalhos na manga, o terreno está preparado para entender onde a maioria esmagadora dos concorrentes tomba nas provas. Medo de saber qual é esse buraco. É que até agora vimos os verbos em sua ordem natural. O sujeito, o verbo e o seu complemento bonitinho logo depois. Sujeito, verbo e predicado normais. Sim, mas as bancas adoram construir frases onde a ordem natural é invertida. E quem é o culpado por essa bagunça toda? O principal culpado é o pronome relativo. Palavras como que, qual, cujo e quem. Sabe como eu gosto de visualizar isso? É como se pronome relativo fosse um ímã linguístico fortíssimo dentro da frase. Um ímã? Como assim? Ele cria um campo magnético que embaralha a posição original da preposição. Olha, essa metáfora do ímã descreve com exatidão o fenômeno sintático. Ajuda muito a lembrar. Em uma construção simples, diríamos, eu aspiro ao cargo. A preposição a está colado ali depois do verbo, tranquila. Sem estresse. Mas, quando introduzimos o pronome relativo que, a ordem se altera. No português falado, alguém diria facilmente, este é o cargo que eu aspiro. Parece super inofensivo. Mas não é, porque o verbo lá no final ainda é aspirar. E quem aspira no sentido de desejar, aspira a alguma coisa. Exato. O cimento não pode simplesmente sumir porque a frase inverteu. É aí que o meu ímã entra em ação. O pronome que atrai essa preposição lá do final e arrasta ela para antes de si mesmo. Brilhante. O correto, e o que a banca vai cobrar, é este é o cargo a que eu aspiro. A preposição viajou pela frase inteira. E isso acontece com todos os verbos que exigem preposição. Peguemos o verbo referir. Quem se refere a algo. Isso. Se alguém disser o processo que me referi sumiu, a frase está incorreta. O ímã tem que puxar a preposição. O processo a que me referi sumiu. Perfeito. O atalho mental aqui, na hora da prova, é treinar o olho para ir direto no verbo que está lá no final da frase. Bater o olho no pronome relativo já caça o verbo. Isso. Bater o olho no que ou no cujo acha o verbo seguinte. Se o verbo exigir preposição, essa preposição tem que estar obrigatoriamente antes do pronome. É automático. Mas pensa nesse bendito a que fica flutuando para lá e para cá. Isso nos leva inevitavelmente ao maior terror de quem presta concurso. Lá vem ela, a crase. A própria. E é fascinante notar como as pessoas tentam resolver a crase pela intuição, né? Ou pelo sotaque, achando que é um acento de entonação. Sim, mas a crase não tem nada de misterioso, ela é pura matemática linguística. É literalmente a colisão entre a regra de regência que acabamos de discutir
e o uso dos artigos definidos. É a famosa equação A mais A é igual a crase. Precisamente. O verbo como termo regente exige a preposição a. Essa é a primeira parcela da equação matemática. E a segunda parcela? A palavra que vem logo a seguir é um substantivo feminino que exige o artigo definido feminino a. Ah, e quando os dois se encontram na frase? O idioma não permite uma gagueira, tipo, sou favorável à medida. Ficaria péssimo de falar. Então os dois se fundem. A preposição e o artigo viram um a com acento grave, indicando a fusão. Sou favorável à medida. Exato. Se o candidato dominar a regência verbal, a crase vira apenas uma confirmação natural desse processo. Bom, vamos colocar todo esse maquinário à prova, então. Temos aqui o formato típico de uma questão de múltipla escolha para analista do TRF2. Excelente. Vamos dissecar as alternativas juntos. O enunciado diz o seguinte: assinale a alternativa que respeita a norma culta de regência. Certo. A alternativa A diz: prefiro mais o direito civil do que o penal. E aí? Errado. O verbo preferir esconde um truque lógico muito sutil. Qual o truque? Quem prefere algo em detrimento de outro já está, por definição, expressando uma intensidade máxima de escolha. Ah, então ele rejeita palavras de exagero. Categoricamente. Nada de mais, muito mais ou a construção do que. A ligação entre as duas coisas preferidas deve ser feita unicamente pela preposição a, então. Isso. O candidato deveria buscar a alternativa que dissesse prefiro o direito civil ao penal. Então a alternativa A está eliminada. Fica parecendo um pleonasmo colocar esse mais. É redundante. Beleza. Alternativa B. O servidor esqueceu do protocolo de segurança. Outra armadinha clássica. O verbo esquecer no dia a dia é falado exatamente assim, mas na prova... A regra do verbo esquecer e a do verbo lembrar também funciona como um pacote fechado. Como assim pacote fechado? Ou se usa o pronome reflexivo junto com a preposição de, ou não se usa nenhum dos dois. Ah, entendi. Então as opções seriam: o servidor esqueceu o protocolo, bem limpo, sem nada. Isso, Ou o servidor esqueceu-se do protocolo. com o pacote completo. Perfeito. A alternativa B misturou as duas regras usando o do sem o se. Está incorreta. Chegamos na alternativa C. O acórdão implicou em mudanças no regimento interno. Opa, acabamos de falar dele. É o nosso camaleão, que vem do latim implicare. O sentido aqui é o de causar consequência, né? Sim, e como vimos, ele não exige preposição nesse contexto. O acórdão implica mudanças. Direto. Então aquele nhen ali no meio invalida a alternativa. Risca a C. O que nos leva à alternativa D. Obedeça às normas de conduta do tribunal. Visualmente ela parece super limpa, mas esconde a nossa famosa equação matemática da crase. Bem observado. Porque quem obedece, obedece a alguma coisa, exigindo submissão. Então temos a preposição a. A primeira parcela da equação. E normas é uma palavra feminina no plural, que traz o artigo as. Colidindo a com o as, a norma culta exige o acento grave. Deveria ser obedeça às normas. A crase foi omitida, logo a alternativa incorreta. O que nos deixa com o gabarito na alternativa E. Aprovou-se a lei a cujos dispositivos o jurista se opunha. É uma construção bem densa. Muito densa, mas olha a nossa regra do imã funcionando aí. Explica para quem está ouvindo. Se a gente for lá no final da frase, temos o verbo opor-se. Quem se opõe a alguma coisa ou alguém. Exato. Então o verbo jogou a preposição a no ar. E o pronome relativo cujos funcionou como imã, puxando esse a para antes dele. O resultado é exatamente a cujos dispositivos. Estrutura matematicamente perfeita. É o gabarito. Sensacional. Desconstruindo a frase de trás para frente, a pessoa garante o ponto numa questão que eliminaria muita gente. Uma vasta concorrência. Com certeza, o atalho de sobrevivência definitivo para esse edital é: quando os olhos escanearem a folha de prova e encontrarem verbos de alto risco, tem que acender o alerta. Verbos tipo assistir, visar, aspirar, implicar ou proceder. Esses mesmos. A luz amarela tem que acender e a leitura precisa parar. Qual é a pergunta imediata que tem que vir à mente? A pessoa tem que se perguntar:
Este verbo exige preposição neste sentido específico? Não é sobre decorar listas intermináveis. É sobre entender a lógica de dependência que o verbo cria na frase, né? Exatamente. A regência é a liga técnica que torna um texto jurídico inatacável. E livre de ambiguidades perigosas. E isso deixa um último pensamento pairando no ar para encerrar nossa investigação de hoje. Qual seria? Nós discutimos a fundo o abismo entre o português falado com naturalidade pelas ruas e a precisão cirúrgica cobrada nas provas e em documentos oficiais. Sim, a diferença é brutal. E existe um argumento muito válido de que a norma culta, essa regência estrita, garante a clareza inatacável da justiça, impedindo mal-entendidos. É o pilar da segurança jurídica. Sim, mas quando a gente constata que essa mesma linguagem soa quase como um idioma estrangeiro para a grande maioria da população, fica um questionamento filosófico. Qual? Até que ponto essa linguagem jurídica rebuscada existe puramente para comunicar com exatidão? E em que momento ela passa a atuar como um filtro de exclusão? É uma reflexão pesada. Pois é, fica parecendo um código quase secreto que os cidadãos precisam decifrar, não só para passar em um concurso público, mas simplesmente para ter o direito básico de compreender o que o sistema de justiça do próprio país está decidindo sobre suas vidas. Uma barreira invisível. Exato. É algo para quem escuta continuar ponderando. Muito obrigada pela parceria de sempre nessa investigação. Eu que agradeço. Até a próxima análise. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.